E se o Bitcoin cair 50% em 2026? Você está preparado para isso? Ou então, se ele atingir 200 mil dólares, você estaria preparado? Antes de mais nada, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo aqui ele é puramente educativo, para ajudar você a tomar as melhores decisões com a maior clareza possível. Eu sou o Vitor Bispo, do canal Além do Real, e nesse vídeo eu vou te falar o que esperar do Bitcoin para o ano de 2026. Já aproveita e se inscreve no canal e deixa um like aqui embaixo. Mas lembre-se, se alguém algum dia falar para você que vai saber exatamente o que vai acontecer com algum investimento de risco, fuja. Porque investimentos de risco envolvem variáveis que ninguém controla. Política monetária, comportamento humano, como por exemplo guerras, sanções e até mesmo o próprio tweet do Elon Musk. Tudo isso pode influenciar violentamente o preço dos ativos. E é aqui que muita gente erra. Basta que apenas um desses fatores não saia como planejado para que qualquer previsão certeira vá por água abaixo. Dito isso, o que dá para fazer não é prever o futuro. E quando a gente olha para os dados e para o contexto macroeconômico, o Bitcoin entra em 2026 numa posição muito diferente de todos os ciclos anteriores. Hoje, o Bitcoin não é mais um ativo especulativo. Ele acabou se tornando um ativo sistêmico, e isso muda tudo. Hoje em dia nós já temos ETF de Bitcoin, já existem grandes fundos que possuem alguma exposição em Bitcoin, e empresas como, por exemplo, a MicroStrategy, que utilizam Bitcoin como reserva de valor. Guarda bem esse nome que depois a gente vai falar de novo sobre essa empresa. E até mesmo governos como, por exemplo, o governo de El Salvador, que possui Bitcoin em sua tesouraria. Tudo isso muda completamente a dinâmica do Bitcoin. Isso significa mais liquidez, mais demanda e também mais especulação. Temos mais players grandes envolvidos na moeda e, consequentemente, mais volatilidade. Quando a gente sai do campo da opinião e começa a olhar os indicadores, existem alguns indicadores que mostram o que a gente pode esperar do Bitcoin para o próximo ano. O primeiro indicador que vale destacar é o Fear and Greed Index. Ele não prevê o futuro, mas ele mede o medo e a euforia do mercado. É um índice muito bom para saber como está a expectativa do pessoal em relação ao Bitcoin. Muitas vezes, o ciclo se repete, e os maiores retornos do Bitcoin acontecem justamente quando o medo domina e as notícias são pessimistas. Hoje, dia 18 de dezembro de 2025, esse índice está em 22, o que indica medo. Parte disso vem da queda recente do último trimestre, uma volatilidade que acaba assustando muitos investidores, mas é justamente em períodos de medo e medo extremo onde os maiores retornos acontecem. Outro termômetro é o MVRV, que compara o valor de mercado do Bitcoin com o valor realizado do Bitcoin. Resumidamente, ele mostra se na média quem comprou Bitcoin está no lucro ou no prejuízo. Hoje, o MVRV está em 1,53, o que significa que na média as pessoas estão no lucro. Porém, no passado recente, as pessoas tiveram um lucro muito maior, como por exemplo em outubro de 2025, quando o Bitcoin atingiu 126 mil dólares, onde todas as pessoas que compraram Bitcoin estavam no lucro. Historicamente, esse indicador ajuda muito a identificar momentos de euforia excessiva e momentos de pessimismo extremo. O último dos três fatores que é interessante analisar é o múltiplo de Mayer. Ele compara o preço atual com a média móvel dos últimos 200 dias. Ele conta uma história parecida. Quando ele está muito acima, o mercado costuma estar esticado. E quando ele está muito abaixo, ele está mais pessimista, está em baixa. Se você quiser entender melhor esses indicadores, de uma forma mais completa, nós temos um vídeo aqui em cima que vai te ajudar a explicar esses indicadores com muito mais profundidade. Mas o ponto é bem simples. Se você não tem absolutamente nada de Bitcoin hoje, talvez valha a pena refletir para você se faz sentido ou se expor a esse ativo, ou se você prefere ficar de fora. Mas eu acredito que essa não seja a decisão mais inteligente no longo prazo. Isso não significa que você deva vender sua casa para comprar Bitcoin. Cada um tem que analisar a sua situação individual e ver o que faz mais sentido para você. Mas vale ressaltar que não se expor também é uma escolha e também tem um custo. Existe uma história bastante conhecida no mercado financeiro, principalmente nos Estados Unidos, sobre a chamada carteira das viúvas. Em diversos levantamentos feitos por corretoras e gestores sobre carteiras com as melhores rentabilidades no longo prazo, as carteiras que muitas vezes ganhavam eram aquelas carteiras que simplesmente não se movimentavam. Em alguns casos, elas eram de viúvas que seus maridos operavam no mercado e após a morte de seus maridos, simplesmente ficou parado, aquela carteira ela não foi movimentada. Em outros casos, até mesmo a própria pessoa faleceu, não foi feito inventário e a carteira não foi movimentada.
E a rentabilidade eram assustadoramente boas, e não por genialidade, mas apenas por falta de interferência. Menos movimento significa menos erro. Menos erro significa menos custo, e principalmente menos interferência emocional. Quando a gente traz isso para o Bitcoin, a ideia da temporalidade fica ainda mais importante. O Bitcoin ele é um ativo que acaba recompensando quem consegue permanecer ao longo do tempo. Por ser uma moeda finita, só existem 21 milhões de unidades de Bitcoin, o que faz com que ele se valorize com o tempo. Apesar disso, o Bitcoin passa longos períodos andando de lado, o que acaba frustrando aquelas pessoas que esperam um retorno rápido. Quando acaba tendo alguma movimentação no Bitcoin, ela acontece de forma muito intensa, o que acaba expulsando do mercado aqueles que não estavam preparados emocionalmente. A maior parte das pessoas não perde dinheiro no Bitcoin por falta de informação. Perde simplesmente porque não aguenta o tempo que deveria. Em 2026, o grande diferencial não vai ser para aquela pessoa que sabe prever o preço. Vai ser aquela pessoa que consegue fazer uma exposição inteligente e mantê-la ao longo do ciclo, sem ser forçado a vender o Bitcoin naquele pior momento de baixa. Mas, sinceramente, existem alguns riscos para o ano de 2026 que pouca gente está olhando. Bom, um deles envolve especialmente aquela empresa que eu comentei anteriormente, a MicroStrategy do Michael Saylor. O que ele fez foi literalmente transformar uma empresa em uma estrutura extremamente alavancada de compra de Bitcoin, em que ele pega dívidas em dólar para adquirir cada vez mais Bitcoins. Enquanto o preço do Bitcoin sobe, isso parece genial. O problema aparece se o Bitcoin sofrer uma queda forte e prolongada. Aí ele vai ter que pagar as dívidas, vai ter uma pressão por liquidez e possivelmente um efeito dominó. Isso gera meio que uma profecia autorrealizável. A queda vai gerando medo, o medo faz com que as pessoas vendam, as vendas fazem uma queda ainda maior, e isso vai gerando um efeito autorrealizável. E é importante deixar claro que isso não significa o fim do Bitcoin. O Bitcoin não depende de nenhuma empresa ou de nenhuma pessoa em específico para existir. Mas essa movimentação significa mais volatilidade e muita gente sendo forçada a sair do mercado antes da hora. Às vezes porque colocou um dinheiro que não poderia colocar no Bitcoin. E é por isso que muita gente olha para o cenário como um possível cisne negro. Não porque é algo totalmente imprevisível, mas porque a maioria simplesmente ignora, acredita que não vai dar em nada. Enquanto tudo vai bem, ninguém liga para o risco. O problema é quando tudo começar a caminhar para o caminho que não deveria, começar a cair, por exemplo, o risco começa a aparecer. Se um grande player, como por exemplo a MicroStrategy, quebrar, muita gente vai acabar quebrando junto. O Bitcoin em si, ele não é um ativo frágil. O que ainda é frágil é o nosso sistema financeiro que está sendo construído ao redor do Bitcoin. E em 2026, tende a ser um ano em que tudo pode acontecer. Quem comprou apenas na narrativa de ficar rico pode ser o primeiro a vender no susto. E quem construiu uma convicção que está preparado para atravessar esse ciclo, possivelmente vai colher os frutos. Se você está começando agora, entende uma coisa, você não precisa acertar o fundo do Bitcoin, não precisa entrar com tudo e não precisa virar maximalista de Bitcoin. Mas também não faz sentido ignorar completamente um ativo que está sendo adotado por instituições, fundos, empresas e governos ao redor do mundo. Ter um pouco de Bitcoin não é sobre ficar rico rápido, é sobre reduzir a dependência de um sistema que você não controla totalmente. 2026 não vai premiar aquela pessoa que tentou adivinhar o topo, vai premiar quem entendeu o jogo. Se você quer aprender a pensar em Bitcoin de forma estratégica, sem emoção, sem promessa fácil, se inscreve no canal, porque aqui seu dinheiro vai além do real.